Você sabe o que é mockumentary? Um gênero do audiovisual que começou com um cineasta surrealista, teve ali o seu princípio de popularização com o filme dos Beatles, mas hitou mesmo com o Michael Scott. This is Spinal Tap. Mockumentary é uma obra audiovisual que pode ser traduzida como um falso documentário, um pseudo-documentário, mas que ele vai mais para uma linha narrativa de comédia. Porque além do mockumentary, nós temos também falsos documentários que tem uma vertente de drama e também falsos documentários que tem uma vertente de ficção científica. E por ser um gênero que é mais focado na comédia, vem por conta da origem dessa palavra. Porque mockumentary é a junção da palavra muck com a palavra documentary. O muck, em uma tradução livre, ele é como zombar, tirar um sarro. E o mentary é de documentary, documentário. E hoje em dia, obras que seguem essa linha narrativa mockumentary, elas são muito populares. Vou citar alguns exemplos. O The Office, Parks and Recreation e Modern Family, que são grandes séries de comédia que fizeram muito sucesso, mas já são obras finalizadas. E eu vou citar também dois exemplos de séries de comédia que ainda estão no ar. Um desses exemplos é What We Do in the Shadows e Abbott Elementary. Séries que são igualmente engraçadas e que eu recomendo muito, e ambas estão disponíveis no Star Plus. E se você quer saber qual foi a origem do mockumentary, preste atenção que eu vou falar disso agora. No ano de 1933, o cineasta surrealista Luis Buñuel, ele lançou um pseudo-documentário chamado Terra Sem Pão. E esse filme, ele contava a história de um vilarejo muito pobre ali no norte da Espanha. E nesse vilarejo o pão não existia, as pessoas não sabiam da existência do pão. E a única forma de renda nesse vilarejo desse filme era a adoção de crianças órfãs, que daí dessa maneira a população desse vilarejo elas iam ganhar um subsídio financeiro do governo. E essa obra, O Terra Sem Pão, é baseada em um estudo do pesquisador de cultura espanhola Maurici Legendre. E o Luis Buñuel fez a sua versão exagerada, com altas doses de ironia e sarcasmo para retratar e também criticar a miséria humana que muitos viveram e que infelizmente ainda vivem. E esse filme do Luis Buñuel, ele também foi feito para criticar uma série de documentários que estavam sendo produzidos sobre o deserto do Saara. Mas essa vila, no norte da Espanha, que as pessoas viviam apenas de adotar crianças órfãs e que o pão era um alimento que não existia, essa vila não existe, é uma vila fictícia. E por ter uma narrativa que é um viés focado ali na ironia, no sarcasmo e no deboche, pode ser considerada como uma das primeiras obras do gênero mockumentary. E agora eu vou citar um exemplo que eu acho que é muito mais conhecido. Ele aconteceu no ano de 1938, que foi aquela radionovela baseada na Guerra dos Mundos, que muita gente deve ter conhecido por conta do grande auê, fuzuê, que as pessoas ficaram desesperadas porque elas de fato acharam que a Terra estava invadida pelos extraterrestres. Mas a gente sabe que esse caos ele é muito aumentado do que de fato foi na época. Mas um exemplo bem conhecido sobre uma espécie de falso documentário. Mas essa radionovela baseada na Guerra dos Mundos, eu não coloco tanto aqui no mockumentary porque ela não tem uma narrativa tão cômica. Ela tem um viés um pouco mais dramático e um pouco mais de ficção científica, como eu falei no início desse vídeo. Avançando um pouquinho no tempo, chegando aqui nos anos 50, especificamente no ano de 1957, eu vou contar o caos que aconteceu em um jornal da rede BBC, né, uma emissora britânica. Numa pegadinha de 1º de abril de 1957, um programa da BBC exibiu uma falsa matéria que falava sobre um vilarejo na Suíça, que esse vilarejo ele estava comemorando a colheita anual de espaguetes. E eu espero que você saiba que espaguete, macarrão, ele não cresce em árvores. Mas
Em tempos onde a gente tem uma série de bovinos que acreditam em terra plana, acreditam que vacina transforma as pessoas em jacaré e acredita que em 72 horas o resultado da Copa será anulado e o Brasil finalmente será hexa, eu tenho que reforçar: macarrão, espaguete não cresce em árvore. E quando a BBC exibiu essa matéria com jornalistas renomados da época falando de forma séria, muitas pessoas acreditaram que de fato a Suíça colhia espaguetes. E a emissora, ela declarou que no dia seguinte à exibição dessa matéria recebeu diversos telefonemas de pessoas questionando se aquilo era de fato verdade e também de entusiastas da plantação de macarrão. E nas décadas seguintes, nos anos 60 e nos anos 70, o cineasta Peter Watkins lançou uma série de filmes com um teor distópico envolvendo cenários de guerra e também de pessoas famosas que cresciam tanto o seu clamor popular que elas viravam figuras messiânicas. E ainda nos anos 60, em 1964, tivemos um filme protagonizado pela maior banda que já pisou nessa terra, um filme dos Beatles. O filme A Hard Day's Night, que no Brasil ganhou o título de Os Reis do Yeah Yeah Yeah, narra as confusões que os garotos de Liverpool se metem antes de uma apresentação na TV. Tudo extremamente cômico, com fãs perseguindo a banda e também com um vovô Beatle todo arteiro entre essas e outras confusões. Mas e quanto ao termo mockumentary? Quando que ele começou a ser de fato utilizado? Porque todas essas obras que eu citei aqui ainda não existia um termo para se referir a elas. Eu já citei aqui o caso da maior banda de rock de todos os tempos que pisou aqui na Terra, da realidade. Eu vou falar agora da maior banda de rock da ficção, que é uma banda que não é nota 10, é uma banda nota 11. This is Spinal Tap, filme de 1984, que é um falso documentário sobre a turnê de uma banda falsa, que no entanto, muita gente não sabe que é uma banda falsa, como é o caso de um dos irmãos Gallagher do Oasis. E nomes como o Ozzy Osbourne, o Gene Simmons do Kiss e o The Edge do U2, que são grandes nomes aí, do rock, eles olham para esse documentário e eles falam que retrata exatamente como que é a loucura do dia a dia de ter uma banda de rock. E esse filme, ele é um grande clássico do cinema, apesar de muitas pessoas não conhecerem ele, mas com esse filme que o termo mockumentary começou a ser utilizado e a se tornar popular. E com o passar dos anos, após o lançamento de This is Spinal Tap, outros grandes cineastas começaram a produzir os seus falsos documentários com viés cômico. Por exemplo, Woody Allen lançou em 1969 Um Assaltante Bem Trapalhão, que retrata de forma documental as peripécias criminosas do assaltante do título. Em 1995, Peter Jackson lançou Forgotten Silver, um falso documentário sobre um falso cineasta da Nova Zelândia que falsamente é considerado o pioneiro do cinema. Essa história chegou a enganar muita gente que, depois de descobrirem a verdade, ficaram muito fulas da vida com o Peter Jackson, que anos depois dirigiria a trilogia do Senhor dos Anéis. E a animação também tem um grande exemplo de mockumentary. Em 2007 foi lançado o filme Tá Dando Onda. É um filme que ele tem toda uma narrativa como se ele fosse um falso documentário de pinguins surfistas, com direito a inúmeras paródias de programas de esportes que existem mesmo e a sublime participação do melhor personagem desse filme, que é o icônico João Frango. No comecinho desse vídeo eu citei algumas séries que são, acho que, os maiores exemplos de mockumentaries. Eu quero falar um pouquinho mais delas. The Office, que eu considero a maior série de comédia de todos os tempos, e a cena que o Dwight simula um incêndio no escritório, para mim é o ápice da comédia. The Office é uma série que ela está disponível em vários serviços de streaming. Ela está disponível no Prime Video, ela está disponível no Star Plus, ela também está disponível no HBO Max e recentemente saiu uma notícia de que estará presente no catálogo da Netflix. Outra série que eu citei é o Parks and Recreation, que mostra o cotidiano de uma repartição pública que é responsável por cuidar dos parques. E Modern Family é uma série também que tem essa narrativa de falso documentário,
que tem essas inserções dos personagens falando diretamente para o espectador, quase como uma simulação de uma quebra da quarta parede. Modern Family é uma série que ela é focada numa família que é dividido em 3 núcleos familiares. E eu acho apoteótico a cena em que o Ken apresenta a Lily para a família, simulando, né, uma cena clássica do Rei Leão. E Modern Family está disponível no catálogo do Star Plus. Também comentei de 2 séries que estão no ar. What We Do in the Shadows, que conta com a produção do Taika Waititi. É uma série que ela ainda está sendo produzida, ela está disponível no Star Plus, que ela foca em 3 vampiros assim com séculos de existência, e eles estão protagonizando um documentário. E esses 3 vampiros, eles têm um humano que tem a pretensão de um dia virar um vampiro também, e esses 3 vampiros seculares tratam esse humano como um servo deles. Só que o que eu acho mais genial dessa série é um 4º vampiro que está presente, porque essa série mostra que vampiros existem. Esse vampiro que eu tô citando aqui é o vampiro que suga energia. Ele não é um sanguessuga. É aquela pessoa que só de você ouvir o nome dela você já fica pra baixo. E o Abbott Elementary é uma série mais recente, também disponível no catálogo do Star Plus. E essa série conta a história de um grupo de professores de uma escola primária, uma escola que tem uma imensa maioria de alunos negros, e esses professores se metem em altas confusões, desde tentar viralizar nas redes sociais pedindo a doação de material escolar e também perdendo crianças em um passeio do zoológico. E essa série ela tem um plus, porque o carinha que mora logo ali, ele é um dos professores em Abbott Elementary. Agora me diz aí o que você achou desse resumo sobre Mockumentary. Eu quero pedir para você deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então é isso e até o próximo vídeo.